Estamos iniciando mais uma live, que é um oferecimento da Igreja Evangélica da Paz, situada à Rua Silva Jardim, número 503, no bairro do Macuco, na cidade de Santos. E hoje vamos meditar sobre um tema que é relevante, e cujo título é Campo de Batalha. Mas para iniciarmos essa nossa meditação, precisamos estar conectados com aquele que nos deu a vida, nos deu a condição de pensar, de raciocinar, de meditar. Então vamos orar a nosso Deus Pai. Você que pode, feche seus olhos. Se você não pode, mantenha seus pensamentos elevados a Deus e vamos orar. Bendito, amado, todo-poderoso Deus, estamos agora, nesse momento, entrando em contato contigo, clamando, pedindo que o Senhor haja em nossas vidas, pois somos totalmente dependentes de Ti. Clamamos pelas Tuas misericórdias sobre nós, pecadores que reconhecem que não podem por si só obter a salvação, que reconhecem que o Senhor deu o seu próprio Filho para pagar o preço pelo resgate das nossas almas. E confiantes na vitória de Jesus quando Ele ressuscitou, queremos entrar, Senhor, na Tua presença, pelo caminho que foi aberto através de Jesus. E clamamos pela Tua atuação nas nossas vidas, nos ajudando a viver este momento da humanidade, este momento que está afunilando para a volta do Teu Filho. Nos abençoa, Senhor, nesta meditação, que seja a Tua palavra e não a nossa a falar e agir nos corações. É a minha oração e o meu clamor em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, campo de batalha. Aonde é esse campo de batalha? Nessa meditação de hoje, nós vamos falar sobre a nossa mente, os nossos pensamentos. Porque a batalha espiritual, ela começa na mente e passa da mente para o campo físico. Então vamos meditar sobre o que acontece nesse campo de batalha. Quais são os inimigos? Quem nós temos que enfrentar? E o que fazer nesse campo de batalha? A nossa meditação se inicia com o texto que está lá em Lucas 11, de 21 a 22. Ali naquele texto, nós vamos saber quem é o nosso inimigo e como ele age, qual o modus operandi, o que ele faz. E vamos entender quem pode lutar por nós neste campo de batalha. Quem está nos ajudando e nos salvando da destruição. Vamos ler em Lucas 11, 21 a 22. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o,
tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem é este valente? É o diabo. Quem são os despojos, os bens preciosos que esse valente guarda? Ele está armado, ele tem uma armadura, ele está ali vigiando a sua casa. Quem são esses bens preciosos que ele guarda? São as pessoas. São as almas daquelas pessoas que não se entregaram a Jesus, que pagou o preço. Nós estávamos separados de Deus, fadados à morte eterna. Mas Jesus veio, cumpriu a lei, pagou o preço, morreu, mas ressuscitou. E Ele é este valente, que vem para resgatar as pessoas. Então, valente é o diabo. Os despojos são as pessoas que não estão salvas. E o mais valente, que é Jesus, ele vence-o, tira-lhe toda a sua armadura, porque o diabo confiava na sua armadura. Só que agora ele está sem. Ele está desmascarado. Ele está fragilizado. E ele sabe. Ele sabe que ele está fragilizado. Ele sabe que ele foi vencido. E Jesus reparte os seus despojos. Ele retira dele o bem que estava. Então, nesse texto, nós percebemos que o diabo, ele está atento. Ele está vigiando. Ele tem as pessoas em suas mãos. Jesus falou: quem comigo não ajunta, espalha. Então, se você não está com Jesus, automaticamente você está com o diabo. Não tem meio termo. Não tem em cima do muro. Então, quem comigo não ajunta, espalha. Mas veio esse mais valente e desmascarou o diabo, tirou a sua armadura. Agora, veja bem, esse diabo não tem mais armadura. Ele sabe que ele está vencido. Mas nós temos uma armadura fornecida por Deus. Está lá em Efésios 6. Então, vejam bem, nós estamos num campo de batalha. De um lado está o diabo. Do outro está Jesus e nós. Aqueles que aceitam Jesus. Só que Jesus já venceu. Já está vencido. Mas a batalha, ela vai ser travada até que Jesus volte. E o nome dado no grego para a armadura é panóplia. Pan de tudo, tá? E o restante é armadura. Então, panóplia significa toda armadura. É uma palavra só, panóplia, mas que significa toda armadura. Para nós lutarmos contra esse inimigo, nós precisamos usar toda. Não basta só uma parte, tem que usar toda a armadura. E esse diabo, ele não está sozinho.
ele está lá em Apocalipse 12, no versículo 4, na primeira parte do versículo 4, que fala assim: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Essa terça parte das estrelas, estrelas na Bíblia é o nome que está sendo dado aos anjos. Um terço dos anjos de Deus caíram na lábia de Satanás, do adversário, daquele que quis ser igual a Deus. E foi atrás dele. Esses seres que se tornaram malignos estão junto de Satanás. Então, Satanás não estando sozinho, ele tem uma organização, tem um exército para esse campo de batalha, para entrar nessa guerra. Mas o diabo, ele não tem os atributos divinos. Ele não tem onipresença, ele não tem onisciência, ele não tem onipotência, ele não tem transcendência. Então você veja que ele não tem o que Deus tem. Mas ele tem essa terça parte. Eles agem em conjunto. Eles são poderosos, sim. Eles têm poder, que é uma permissão de Deus. Deus continua no controle de todas as coisas. Tudo já está determinado por Deus. Ele foi expulso dos céus e com ele também uma terça parte dos anjos, que se tornaram demônios. E é esse exército maligno que está lutando, que age nas mentes. Apocalipse 12, 9 continua falando: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Vocês estão vendo aqui? Ele engana todo mundo. Estamos vivendo hoje em dia o espírito do engano na terra. As pessoas estão sendo iludidas por Satanás, esse adversário, essa pessoa que luta e age principalmente na mente. Então eles são, o diabo e seus anjos são poderosos, como diz lá em Efésios 6, no versículo 12. Então eles são potestades, principados, hostes do mal. Então vocês vejam que eles têm organização, eles são divididos, cada um tem uma tarefa e estão com sangue nos olhos. Eles estão em constante batalha. Eles não descansam. Estão sempre atacando. Eles influenciam toda a sociedade. Seja nas artes, cinema, teatro, tantas áreas, na educação. Eles influenciam governos. Então, essa influência maligna age nas mentes e eles têm eles vão conquistando meios, músicas. A música é de Deus. Que louvor, o cântico, aquilo que é sublime, quando você escuta uma música que te eleva,
sabe, que te deixa tranquilo. É divino. Mas o diabo, ele se apropriou, ele fazia adoração a Deus nos céus. Ele dirigia a adoração. Ele sabe muito bem como usar. Só que agora ele é inimigo de Deus. E ele usa tudo isso para destruição. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E como foi dito, ele engana todo o mundo. Está lá em Apocalipse 12:9. Que engana todo o mundo e tem enganado. Diabo e seus anjos são astutos. Eles usam ciladas, que são métodos. Você veja que eu falei, né, de cinema, teatro, música, tantas outras coisas que eram para ser boas, para alegrar, para divertir, para trazer enlevo. Ele usa malignamente como um método para te afastar de Deus. Eles conhecem o ponto fraco e o ponto forte de cada pessoa. E ele se utiliza desses, quando ele percebe o ponto fraco, ele se utiliza de técnicas, de métodos. Ele observa cada um e para um ele lança uma tentação do dinheiro. Ah, aquele lá é avarento, cobiçoso, lança o dinheiro. Para outros, a vaidade. A vaidade que é exacerbada e a pessoa vai e faz tudo para a sua vaidade. Tem outros que a área carnal, a luxúria, o sexo, não consegue resistir. Aí ele vai e ataca intensamente aquela área. O poder. Tem gente que não está interessado nessas outras coisas, mas quer ter poder, quer mandar, quer controlar. E aí vai uma tentação nessa área. Orgulho, querer ser melhor que os outros. Eu sou poderoso, eu sei mais. Vocês são ralé, eu sei, eu conheço. Então, para cada um, o diabo ele vai atacando. E ele tem artimanhas. Vamos ler lá em Mateus 13, versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata, e pega o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Então vocês vejam que o que foi semeado ao caminho, está falando do lado da parábola do semeador. A semente foi jogada em vários locais e uma caiu no caminho, foi pisada, os pássaros vêm, comem. Então, quando você vai, por exemplo, num culto a Deus, numa igreja, ali existe uma batalha intensa. Intensa. Não se iluda pensando que o diabo não entra na igreja. Ele age lá. Ele age nas mentes. Dá sono. A pessoa se distrai por qualquer coisa. Aí quando volta, já perdeu o fio da meada da mensagem. Entra por um ouvido, sai pelo outro. A pessoa está olhando o pregador, mas os seus pensamentos estão longe. Pensando em alguma coisa do dia seguinte, pensando em alguém, pensando em algo que fez. E está ali, corporeamente. Mas sua mente está longe. Isso é uma técnica, um método de roubar a mensagem.
Quando você vai a um culto, a palavra, você vai para cultuar a Deus, para adorar. Está lá, ouvindo, participando, é tão pouco tempo em comparação com as 24 horas do dia. Se você se arrumou, saiu da sua casa, vá com este intuito, vá para cultuar a Deus, vá entregar o seu sacrifício de louvor. A palavra é alimento. Preste atenção. O celular vibrou? Não olhe. Você está ali para cultuar. Depois você vê. Se dedique, de preferência desligue tudo. Tenha aquele momento para louvor, adoração e se alimentar dos céus, dessa palavra de Deus. Não se distraia. Alguém passou do teu lado, foca no pregador. Observe a palavra, se ela é bíblica, se está dentro do que a palavra do Senhor diz. Seja como os bereanos que ouviam Paulo, mas observavam para ver se o que ele estava falando era o que estava escrito. Então, atenção, dedicação. Porque o diabo e seus anjos são dedicados. Eles não descansam. E as pessoas que são usadas pelo diabo também são firmes. Estão ali naquela batalha com toda a intenção. E você, servo de Deus, tranquilo, dormindo, deixando brechas para o diabo atacar. Então, perceba que sono durante o culto, distrações, dúvidas sobre a palavra. Olha o que o diabo lança enquanto você está cultuando a Deus. Você está ouvindo a palavra? Ah, mas não é bem assim. Será que é isso mesmo? Foi o que o diabo fez para Eva. Ah, foi isso mesmo que Deus falou? Não, não é bem assim. E aí vai roubando o amor que você tem por Deus, vai tirando as promessas da sua mente, vai trazendo insatisfação. Eva ficou insatisfeita. Aquele jardim perfeito começou a ficar pequeno demais para ela. Puxa vida, eu posso ser igual a Deus? O que ele está me escondendo? Eu quero mais. E ainda influenciou o seu marido. O ataque foi na mente e da mente foi para a ação. Ela agiu e ainda influenciou outros. E aquele outro que tinha autoridade deixou a sua autoridade e foi levado pela conversa. Então veja como as coisas vão crescendo. Da mente parte para o campo físico. Conflitos, as distorções. Não é bem assim. E distorce a palavra de Deus. E aí surgem as heresias. Então, veja como age este inimigo. O modus operandi dele. Só que agora nós vamos partir para uma segunda fase. Como resistir a estes ataques? Que ataques são esses? Esses pensamentos que Satanás lança na nossa mente. Como resistir? Vestindo a armadura de Efésios 6. Se lembra no começo? O mais valente já tirou a armadura do diabo. Ele já foi vencido.
Ele sabe que ele é um derrotado, mas ele continua lutando. A cabeça está pisada, mas a serpente, a sua cauda está arrastando quem ele pode. Mas para resistir a essa antiga serpente, o diabo, vista a armadura que está descrita em Efésios 6. Não se vence a batalha sem armadura. Precisamos usar toda a armadura. Não podemos deixar nenhuma partezinha vulnerável. E para exemplificar essa vulnerabilidade, eu trouxe uma lenda sobre o tendão de Aquiles. É uma lenda grega. A expressão tendão de Aquiles, ela foi criada para denominar o ponto fraco de alguém. Ah, isto é o meu tendão de Aquiles. A comida é o meu tendão de Aquiles. Ah, eu como demais. Olha, o dinheiro é o meu tendão de Aquiles. Não posso ficar sem dinheiro que já meu coração acelera, só de pensar em não ter nenhum tostão. Então, tendão de Aquiles, o ponto fraco de alguém. Segundo a lenda grega, Aquiles era filho do rei Peleu e de uma deusa, ou também chamada ninfa, chamada Tétis. Então, o rei Peleu e a ninfa Tétis tiveram um filho, e esse filho é um semideus, chamado Aquiles. E ele tornou-se invulnerável quando, ao nascer, foi banhado pela mãe nas águas do rio Estige. Esse rio é um dos rios que banham, segundo a lenda, lógico, que banham o inferno. Esse rio Estige. Então ela pegou por um dos calcanhar, a criança, mergulhou neste rio. E aí, quando ela tirou a criança, a criança estava invulnerável. Nada podia matá-lo. Só que aonde ela pegou, no calcanhar, não foi molhado. E aí ele continuou vulnerável. Naquele pequeno espaço do corpo, num único calcanhar. Na guerra de Troia, ele morre, Aquiles morre. Como? Atingido por uma flecha envenenada, lá naquele único ponto fraco, que era o seu calcanhar. Aquele único calcanhar que foi seguro e não conseguiu ser banhado no rio Estige. E quem matou Aquiles? Foi Pária, que era filho do rei da Etiópia. Essa é a lenda do tendão de Aquiles, que é utilizado para designar o ponto fraco de alguém. Tá? Então, por que eu trouxe essa lenda? Porque em Efésios 6, Deus dá uma armadura completa. Então não adianta você usar o capacete e não usar a couraça. Não adianta usar a couraça e não utilizar o cinturão. Então você tem que ter toda a armadura e a espada. Efésios 6 vai descrevendo toda a armadura e tudo que tem nessa armadura é para defesa. Só tem uma coisa que Deus nos dá que é para o ataque, que é a espada. Então vamos ver lá, a armadura de Deus. Precisamos ficar firmes contra as astutas ciladas, armadilhas do diabo. A nossa luta não é contra pessoas, contra a carne, mas contra
hostes espirituais da maldade, potestades, príncipes das trevas. E onde eles ficam? Na região celeste. E você veja que eles estão ali observando a humanidade. Estão vendo o que os homens estão fazendo. Estão vendo qual é o tendão de Aquiles de cada um. Aquela parte vulnerável. Eles observam. E estes espíritos malignos podem incorporar seres humanos e agir através de pessoas que permitem isso. Que permitem, por isso que existem os endemoniados. São pessoas em que esses espíritos entram e elas agem no mundo físico, maltratando, matando, destruindo. E, vejam bem, resistir no dia mal. O que é um dia mal? Um dia mal é quando tudo dá errado. Quando vem a tribulação. Você está com uma vida muito confortável. Está tudo bem na sua casa. Você tem um bom emprego. Você tem uma casa com bens, com conforto. Seus filhos estão saudáveis, estão crescendo, estudaram, estão trabalhando, estão se casando, tem até netinhos. Tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Deus tem te dado, sabe, o melhor dessa terra. Mas vem o dia mau. Vem o dia da doença. Vem o dia da falência. Vem o dia em que você acorda e, sabe, chuta o cantinho da cama, o dedinho minguinho, pisa no rabo do gato, briga com a mulher briga com o marido, sabe? Os filhos falaram alguma coisa e você saiu mal-humorado, chegou mal-humorado no trabalho, brigou com o patrão, um abismo puxa o outro. Um abismo chama o outro. Vem a doença, você vai fazer um exame de rotina, tá ali aquele nódulozinho estranho, vai fazer uma biópsia, é maligno. Então você veja que tem o dia mau. E o que tem que ser feito quando o dia mau vem? Você resiste. Você faz tudo. E você resiste no dia mau. Porque você tem que ficar firme. Você tem essa armadura de Deus. Você tem as ferramentas que Deus está te apresentando para resistir neste dia mau. Porque enquanto nós estivermos aqui nesta terra, nós temos um corpo que vai envelhecendo, que vai enfraquecendo. Mas a palavra diz que Jesus está voltando e com Ele nós seremos arrebatados. E se já estivermos mortos, ressuscitaremos primeiro, antes dos que estão vivos. É promessa. E com isso teremos corpos glorificados, que não vão envelhecer, que não vai ter dor, não vai ter doença. Essa é a esperança do crente. Essa é a nossa esperança com a volta de Jesus. Mas estamos agora nessa terra. A palavra de Deus lá em Efésios diz que vai ter o dia mau, mas que nós temos que fazer tudo e resistir, ficar firmes, tá? Cingir os lombos com a verdade. Tudo que você fizer, a verdade tem que estar na frente. Vestir a couraça da justiça. Que justiça é essa? A justiça que veio através de Jesus, do seu sacrifício. Somos justificados perante Deus.
Deus não nos vê como pecadores. Ele nos vê como pecadores remidos, salvos, cobertos pelo sangue de Jesus. Então Deus não nos enxerga mais como nós somos. Ele nos enxerga através do sangue de seu Filho, que nos purifica de todo o pecado. Só que essa purificação não significa que devemos ficar do mesmo jeito. Nós temos que a cada dia ir melhorando para sermos gratos por esse sacrifício. Jesus morreu por nós para nos salvar. E a palavra diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Precisamos nos santificar, nos purificar a cada dia. Ficarmos mais parecidos com Jesus, que Ele deixou o modelo quando Ele esteve aqui na Terra. Ele viveu como homem. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Então, como homem, Ele deixou um modelo. E é esse modelo que nós precisamos seguir. Então, vestir essa couraça da justificação. Calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Paz, os pés, significa caminhada, significa nossa vida, andando pelo caminho. Evitar brigas, promover a paz. Mateus 5,5 fala que os mansos herdarão a terra. Então precisamos aprender com Deus como fazer isso. O escudo da fé, olha o que Deus nos dá nessa armadura. O escudo da fé, esse escudo aqui que Paulo fala, era um escudo romano. Era um escudo grandão, que cobria quase todo o corpo. Ele era feito de madeira, recoberto por couro. E esse couro, ele era molhado na água. Então, quando os guerreiros iam para a batalha, o diabo, lançando seus dardos inflamados do maligno, então são flechas, eram os inimigos no tempo dos romanos, os inimigos lançavam flechas, na ponta tinha betume e óleo, e eles tocavam fogo. Então aquelas flechas era para queimar, para destruir tudo que tocasse. Se esse escudo fosse só de madeira, onde a flecha batesse, queimava tudo. Mas esse escudo romano era recoberto por couro e ainda molhado. Então, quando a flecha batia, ela apagava. Então, esse escudo da fé, ele apaga os dardos inflamados do inimigo. As setas que vêm na nossa mente. Esses pensamentos aleatórios. Quando você está no culto, vem os pensamentos que não tem nada a ver. São setas. São setas que o inimigo lança. Mas você precisa estar com o quê? Com o escudo da fé. Molhado. Sabe? A água do Espírito Santo de Deus, apagando essas flechas. O pensamento vem e você sai fora. Foca. Presta atenção. Não se distraia. E aí, essas setas são apagadas. Não se pode impedir um pássaro de voar sobre a sua cabeça, mas pode evitar que ele faça ninho. Show! Sai fora, pensamento aleatório, pensamento maligno, seta, dardo inflamado do inimigo. Sai fora! Apaga! O que são essas flechas inflamadas do maligno? Pensamentos, acusações, ameaças, dúvidas. Está ouvindo lá? Jesus te ama. Você é amado do Pai. Aí, mas você fez isso. Ô, Santinho, tá aí na igreja ouvindo, mas eu sei que você fez. Né? Eu sei, eu vi, eu estava lá. Estava enxergando. Deus também estava enxergando. Mas Deus já fez tudo. Jesus já fez tudo.
e o Espírito Santo está ao nosso dispor. Deus está em todos os lugares. Ele vê todas as coisas. E aí quando você peca, você pede perdão. A palavra de Deus diz que você tem um advogado ao lado do Pai, que é Jesus. Está intercedendo por você. Peça perdão. Não faça mais. Deus sabe que você é fraco, mas Ele é forte. E Ele, sabendo que você é fraco, Ele enviou o Espírito Santo para te ajudar. Tá? E esse escudo da fé, essa fé que você tem que ter nas promessas de Deus. Mas como você vai saber dessas promessas se você não lê a Bíblia? Se você não presta atenção no culto quando é pregada a palavra e explicada? O pastor está ali para guiar o seu rebanho. Aquelas pessoas que Deus colocou sob a sua responsabilidade. Ele estuda, ele se prepara, ele se dedica. Presta atenção, observa. E não só ouve, põe em ação. Não adianta ouvir e não praticar. Então, tem mais uma peça, o capacete da salvação. Tá? Encha a sua mente com a certeza da salvação em Jesus. Seus pecados já foram perdoados. O diabo não tem poder mais para te acusar. Ele não pode. Ele até tenta acusar. Mas quando você está com o capacete da salvação, você tem essa certeza do que Jesus fez por você, a acusação vem e vai. Porque você está com o capacete. Aquela situação vem, mas não tem como penetrar na sua mente. Porque você está com a sua mente protegida. Você sabe que seus pecados foram perdoados. E você sabe que você tem a ajuda do Espírito Santo de Deus. E você está ali completo, armado, protegido, sem tendão de Aquiles, sem nenhum ponto vulnerável e com a espada. Com a espada. Isso é para atacar, para derrotar o inimigo. Lembra de Jesus na tentação do deserto, 40 dias? O que ele usou para derrotar o inimigo? A palavra de Deus. Sim, mas diz na palavra tal, tal, tal. E o inimigo, você vê que ele usou, ele ataca de um jeito, não deu certo, ele usa outra área, não deu certo, ele usa outra. É assim que o inimigo age nas nossas vidas. E se tentou Jesus, você acha mesmo que ele não vai te tentar? Você fica aí choramingando. O diabo, ele é ardiloso. Ele é audaz. Ele vai tentando mesmo. Mas use a espada. Se defenda com a armadura que Deus te dá. Mas guerreie com a espada. Como é que você vai usar a espada? Você precisa conhecer a ferramenta. Saber o peso. Saber os movimentos certos. Saber a hora certa de atacar e de se defender de um ataque do inimigo. Você precisa usar bem essa ferramenta. Precisa conhecer, precisa estudar. Precisa se apropriar da leitura. Mastigar. Meditar é mastigar. Tirar todo o nutriente. É isso que você tem que fazer. Buscar força no Senhor. A força não é sua. É em Deus, no Senhor. Ter comunhão, perseverar na presença. Agora, também algo muito importante. Buscar
poder. Não adianta ser crente. Você precisa ter poder de Deus para se manifestar na terra, para ser um representante de Deus, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, povo escolhido. Para quê? Para manifestar o poder de Deus na terra. Deus quer te dar poder. Poder para expulsar o inimigo, poder para curar, poder para confortar, para consolar. Deus quer te dar poder, força. Mas esse poder é do Espírito Santo, esse poder vem do céu. Não é um poder adquirido por você mesmo, pela tua inteligência, pelos teus estudos, conhecimento adquirido. Você ganhou muito dinheiro, você tem um status. Não é esse poder. É poder dos céus para lutar, para manifestar Deus na terra. E aí, como você adquire essas coisas? Jejum, onde você fala para Deus: eu te amo mais do que a comida. Eu quero mais a tua presença do que a comida. Você está ali subjugando o seu corpo com o jejum, dizendo que Deus é mais importante. E no jejum Deus vai trabalhando. Quando você aprende a jejuar, você tem poder para resistir às tentações. É impressionante o que você consegue com o jejum. Você se fortalece. Pode parecer assim: eu vou ficar fraco porque eu não como. Não! Você fortalece o espírito. Você fica mais forte. E pratique o jejum. Pratique a oração, comunhão com Deus, intimidade, conhecer quem é esse Deus e tendo as orientações de como utilizar essa armadura. Confissão de pecados. Ainda estamos nesse corpo, ainda estamos neste mundo. Ainda somos frágeis. Então, se você errou, confesse na hora. Corrija. Aconteceu alguma coisa, você não quis fazer, mas fez. Confesse e se corrija. Se foi alguma coisa no trabalho, se você ofendeu alguém, peça perdão. Se acerte, promova a paz. Seja um agente da paz. Você confessar dos pecados, comece esse processo, ou continue esse processo de santificação, de busca. Mantenha sua mente com bons pensamentos. Quando vier o dardo inflamado do inimigo, esteja com esse escudo da fé embebecido com a água do Espírito e apague esses dardos inflamados. Esteja alerta, esteja sempre atento, porque, como eu já falei, o diabo e os seus asseclas, a sua corja, não descansa. Está sempre ativo. Você também não descanse. E estamos encaminhando para o final da nossa meditação. Eu vou ler alguns trechos bíblicos. 1 Coríntios 2,16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E para ter a mente de Cristo, precisamos conhecer a Cristo. Leia os evangelhos. Saiba quem é Jesus, o que ele fez e o que ele vai fazer. Isaías 26, versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Deus conservará em paz aquele cuja mente está firme em Deus. Sua mente precisa estar firme, precisa estar protegida.
precisa estar pensando nas coisas do alto. Filipenses 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Não se deixe contaminar. Não se deixe ser alimentado por coisas, pelo lixo do mundo. Verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, virtudes, louvor, nisso pensai. Alimente a sua mente com coisas boas, com coisas que fortaleçam. Não se deixe alimentar com coisas que vão te levar a uma depressão, que vão te levar a doenças psíquicas, toques, que vão te levar à esquizofrenia, ansiedade, doenças da mente. Alimente a sua mente com coisas do céu, com alimento divino. É isso que Deus tem para você. Não alimente a sua mente com coisas ruins. Use o capacete da salvação. Saiba o que Jesus já fez por você. Não deixe a sua mente livre, aberta para os dardos do inimigo inflamarem a sua mente e você aos poucos ir se afastando de Deus. Porque o mundo, ele luta contra tudo que se chama Deus. Ele quer tirar a fé do mundo. O inimigo, ele está buscando isso. Tirar a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E ele sabe disso. Não devemos subestimar o nosso inimigo. Também não devemos superestimar. O inimigo já está derrotado. Mas ele continua poderoso. Continua agindo. Em Tiago 4:7, fala que nós devemos temer a Deus e resistir ao diabo. Diante de Deus, humildade. Diante do diabo, autoridade. A guerra travada nessa mente, na nossa mente, ela está ativa. Enquanto estivermos vivos, enquanto Jesus não voltar, nós estaremos nesta guerra, nesta batalha, neste campo de batalha que começa na mente e da mente vai para a parte física. Então, nós estamos sim neste campo de batalha, só que nós não somos vítimas, tá? Põe isso na sua mente. Você não é vítima. Você é um guerreiro do Senhor. Utilize esta armadura. Batalhe contra um inimigo que já está vencido. O diabo nos odeia, porque ele perdeu. Ele sabe que ele é um derrotado. O mais valente já venceu. Quando Jesus ressuscitou, ele derrotou a morte, derrotou o diabo. Então esse inimigo já sabe que ele é um derrotado. Mas enquanto ele estiver aqui, enquanto estivermos vivos, enquanto Jesus não voltar, ele está ativo. Ele odeia porque ele perdeu. Ele que era um anjo de Deus, que estava lá na adoração, no ministério de adoração. Ele, querendo ser igual a Deus, ou superior a Deus, aquela cobiça,
aquele desejo dele o destruiu. Ele foi expulso dos céus. Mas nós somos adoradores de Deus. Nós somos aqueles que estarão com o Senhor. Então ele não quer isso. Ele vai fazer o que ele puder para tirar o homem dos caminhos do Senhor. Porque ele sabe que ele não tem mais aquele direito. Ele não tem mais aquele acesso. E ele nos odeia. Ele vai atacar a nossa mente, sim. Ele quer destruir a nossa mente. Ele quer nos afastar de Deus. Mas nós somos guerreiros, não vítimas. Nós somos guerreiros quando nos apropriamos desta armadura e quando temos à nossa mão essa espada para guerrear. Jejue, ore, leia a Bíblia, esteja em comunhão permanente, permita que o Espírito Santo haja na sua vida, confesse pecados e esteja se santificando até aquele grande dia, porque Jesus está voltando. Isso é fato. Quem conhece a palavra de Deus está vendo tudo se cumprindo. Que Deus nos abençoe e que Deus fortaleça a nossa mente e que possamos ter a mente de Cristo. Amém.